Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje mais uma segunda-feira para a glória de Deus e vamos aqui com o nosso momento devocional. E não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva aqui no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esse devocional com outras pessoas que precisam aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. E o nosso tema de hoje desse devocional é o poder da língua, que se encontra o nosso texto base em Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. É um pouquinho longo, mas totalmente necessário. Então, o poder da língua. E vai dizer assim, Tiago, capítulo 3, do 1 ao 12, sobre o tropeço na palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grande levadas de impetuoso vento, serviram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial de água doce ou água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira, figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. De uma mesma fonte pode jorrar uma água boa e uma água estranha, uma água contaminada? Não tem como. E a exposição no texto, ela diz assim, Tiago começa esse texto mostrando que ser mestre não pode ser para muitos. Tiago começa esse texto mostrando que ser mestre não pode ser para muitos, pois estes receberão maior juízo. Na sequência, ele mostra que tropeçamos em muita coisa e também em muitas palavras, o que não deveria acontecer com um mestre. Os cavalos têm freio nas bocas, os navios lemes, porém a língua, mesmo sendo pequena, muitas vezes não é domada por nós. O versículo 6 mostra o perigo que alguém sem cuidar e sabedoria na comunicação está correndo. O de ser lançado no lago de fogo e enxofre. O versículo 6 é muito claro. Vai ser lançado no inferno por causa das suas palavras. O homem tem facilidade de domar os animais terrestres, aquáticos e aves, mas não consegue refrear a sua língua. Nos versículos 9, 10, 11 e 12, o texto nos mostra que às vezes a língua é usada para abençoar e às vezes para amaldiçoar. De jeito nenhum podemos ser assim, de forma alguma podemos aceitar isso. E olha só, são nas pequenas situações em que caímos, são nas pequenas coisas que tropeçamos. Talvez você pode ter um caráter totalmente libado, um caráter lindo, um caráter a ser aí um exemplo, a ser espelhado, uma referência, mas você peca nas suas palavras. Você pode ser um homem, uma mulher de hombridade, de caráter, um homem leal, um homem honesto, mas as suas palavras estragou todo o seu testemunho. De uma mesma fonte pode jorrar água doce ou água amargosa? Se não for edificar, fique quieto. Se não for para edificar alguma vida, fique quieto que é melhor. Não existe diferença nenhuma para um assassino de uma pessoa que não controla a sua língua. Na balança de Jeová, na balança de Jesus,
Aquele que mata e aquele que está matando. Mata, né? Eu tô dizendo aqui, comete um assassinato. Aquele que matou uma pessoa, mas outras pessoas também acabam matando em palavras. Não há diferença nenhuma para um assassino de palavras, para um ladrão de palavras. Então, na balança do Senhor, é tudo igual. É tudo igual porque você está matando a fé de alguém. Você está matando os sonhos de alguém. E a discussão vai dizer assim: qual efeito um discurso pode trazer para o ouvinte? Pense agora em como as palavras que saem da sua boca atingem as pessoas ao seu redor. Pense em quão rápido, às vezes, você pode ser com alguém. E procure meios para que as suas atitudes, as suas palavras não venham contaminar outros. E olha só. Algo aqui que eu já acho que falei aqui, já compartilhei aqui, acho que algum episódio aqui, eu compartilhei, mas isso veio tudo à tona e é propício para isso daqui, foram experiências que eu mesma passei, então eu não posso contar aquilo que outro viveu, eu vou contar aquilo que eu vivi. E eu tava em um ministério bem famoso, tava congregando nesse ministério, e uma irmã acabou o culto. Essa irmã, ela perdeu a bênção dela pela atitude do qual ela tomou comigo. Ela perdeu a bênção dela. Eu acho que o culto inteiro ela estava pensando em como chegar em mim, como falar comigo, mas eu sei que ela perdeu a bênção dela. Ela perdeu o direito dela a ficar quietinha no canto dela e não ter falado absolutamente nada. Porque não é nenhuma das teorias, mas é algo muito claro. Se você não gosta de mim, ou se eu não gostar de alguém, o problema é meu e o problema é teu. O X aqui da questão é que se você não gosta de alguém, Jesus gosta desse alguém do qual você não gosta. E tá tudo certo, porque quem morreu por essa pessoa, quem morreu por mim, não foi você. Não foi você e não foi nem eu. Caiu aqui um negócio, gente, me perdoe. Minha bolsa que caiu. Não foi nem você que morreu por mim, e nem eu que morri por você, então nós muitas das vezes queremos colocar numa balança, daquela pessoa ali eu gosto, daquele irmão ali eu gosto, de tal pessoa ali eu gosto. Gente, nós precisamos amadurecer. Se você gosta ou deixa de gostar, eu tô rasgando aqui o verbo, o problema é seu. Jesus gosta das pessoas que você não gosta. E essa irmã, quando acabou o culto, ela simplesmente, ela veio falar comigo. Ela falou assim: olha, Laís, eu já queria te pedir perdão, mas a verdade é que o perdão dela não justificou por aquilo que ela falou. Ela falou assim pra mim: eu não gosto de você. Eu não gosto do seu jeito, eu não gosto da sua maneira, eu não gosto da sua postura, eu não gosto de você. E eu assim, gente, do jeito que eu tô aqui gravando aqui, eu tava assim, ó, sorrindo pra ela. Porque ela tava revelando aquilo que estava no coração dela. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Ela só estava revelando aquilo que ela é. Porque talvez aquilo que eu estava fazendo incomodava ela. E quando incomoda, é porque a verdade ela sempre vai incomodar pessoas que não fazem direito. Marta se incomodou com a adoração de Maria. Ela se incomoda tanto, mas ela teve a escolha dela de estar aos pés de Jesus. Mas ela preferiu o serviço, ela preferiu arrumar casa. Só que Maria, ela escolheu ficar aos pés de Jesus. Marta escolheu o serviço. Então, aquilo que você escolhe, não reclame, não questione quem escolheu outra coisa. E tá tudo certo. Quem escolheu o quê? Fique naquilo que você escolheu e não se arrependa, não fique criticando aquele que escolheu o outro lado. É simples. E ela perdeu a bênção dela. O perdão dela foi um falso perdão. Né? Aquilo assim, eu já vou pedir perdão, já diante do Senhor, já vou pedir aqui perdão, né? O Senhor tá ouvindo essa conversa, onde está um ou dois, ou três ali, o Senhor, ele se faz presente. Então, eu já vou pedir perdão, mas eu vou descer a linha na irmã. E ela falou pra mim: eu não gosto de você, eu não gosto do seu jeito. E assim, do nada. Do nada. E é uma pessoa que eu não tinha vínculo, eu não tinha afinidade nenhuma, eu nunca parei pra conversar, nunca paramos pra conversar absolutamente nada. Nós fazíamos parte apenas de uma célula
E essa pessoa simplesmente, essa irmã simplesmente falou pra mim: eu não gosto de você, não gosto do seu jeito, da sua postura, eu não gosto de você. Ela só faltou falar: por que você nasceu? Foi quase isso. Ela só faltou falar, não falou, gente, mas ela falou declarado que ela não gostava de mim, do meu jeito, da minha postura, do meu comportamento. Ela não gostava de mim, ela não gostava de mim. Em outras palavras, eu incomodava essa irmã só pelo fato de estar viva. E aí eu olhei pra ela, fiquei olhando pra ela, eu falei assim: tudo bem, irmã. Eu falei: eu te perdoo. Fique em paz, eu te perdoo. Você não é obrigada a gostar de mim. Fique em paz. Fica em paz. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o momento do qual ela me falou aquilo, eu estava muito bem, eu estava bem. Mas vamos supor uma hipótese que aquele dia eu não estava bem. Aquilo ali talvez, assim como pra mim, assim como pra você, se houve um negócio desse, ou talvez você vai ter uma atitude, uma postura totalmente fora daquilo que eu tive. No sentido de, ou você poderia rebater, ou você poderia fazer como eu fiquei em paz. Porque isso ela só estava revelando o coração dela. Ela estava revelando quem ela é. Ela estava falando mais dela do que de mim. E uma das frases que sempre me marcou é isso: quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais de Pedro do que de Paulo. Então, grave aí essa frase. Quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais de Pedro do que de Paulo. Quando uma pessoa ela está falando, criticando, falando mal da outra, você está conhecendo já o caráter, a índole dessa pessoa. Por isso está falando mal de ele, você pode ter certeza. A partir do momento que você se levantar dessa mesa ou desse lugar, essa pessoa também ela vai falar de você. Não pense, ele não vai falar de mim. A pessoa sempre vai achar algum motivo, algum quê para poder falar de você. Palavras matam. Assim como um assassino ele mata uma vida, palavras também matam. Então, cuidado com as suas palavras. Se não for para você edificar, fique quieto. Fique quieto. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus para ter caráter, para dominar, não somente um animal, como o Tiago fala, colocar na coleira e faz isso, vem aqui. Seja homem, mulher suficiente, tem um caráter, um homem, uma mulher de hombridade para dominar suas próprias palavras. Se não for para edificar, cale a boca. Fique quieto, porque é a melhor coisa que você possa fazer. E olha só o objetivo, ele vai dizer assim: o objetivo desse texto é nos mostrar o estrago que as palavras podem causar. Pensar antes de falar nos ajuda muito. E com esse texto temos a oportunidade de refletir sobre isso. Olha só o que aconteceu. Eu até coloquei aqui, de uma líder que ela me denegriu em um ministério do qual eu estava. Foi o meu primeiro ministério. Quem me conhece aqui, me acompanha já sabe, eu passei 6 anos e 3 meses no meu primeiro ministério, onde eu fiz a minha primeira viagem missionária, toda a minha bagagem, todo o meu curso teológico, tudo foi por lá. Eu não preciso aqui citar o nome do ministério, quem é o líder, não preciso falar absolutamente de ninguém, Até mesmo isso é antiético. Mas essa líder estava fazendo a obra, eu estava indo para um presídio, eu estava fazendo um evangelismo dentro de um presídio, junto com outros irmãos, e essa líder, ela simplesmente, eu já até comentei aqui, e ela me chamou, ela falou que eu não estava fazendo missão. O que eu estava fazendo num carro com 4 homens? Eram 4 senhores que me tratavam como filha. Eles vinham na minha casa, eu ia na casa deles, tinha um amor, um carinho de filha. Não tinha maldade em absolutamente em nada. Porém, tudo aconteceu e tudo começou porque um dos maridos da irmã que foi, essa irmã colocava o marido dela como a 4ª pessoa da Trindade. Tudo ele sabia, enfim. Ele era mais do que Jesus. E ela ficou com ciúmes? Mas por que ela não foi? Sendo que nós tivemos uma reunião e foram todas as mulheres ali. E eu não pedi especificamente para que o Senhor me colocasse dentro de um presídio para fazer a obra, mas a minha oração era: Senhor, me leve em um lugar onde as pessoas são rejeitadas, onde ninguém quer ir fazer a sua obra. Eis-me aqui. E assim, eu tenho coragem para poder ir fazer a obra do Senhor. Eu não estou atrás de status, não estou atrás de like, estou atrás de holofortes, eu não estou atrás de nada disso. Eu sei que a vitrine, ela vai trazer muito disso. Até mesmo eu vou compartilhar em breve um texto sobre vitrine, eu vou postar aqui no meu canal. E essa líder, essa pastora, ela simplesmente falou que eu era uma puta. Só que, olha a gravidade disso, queridos, a quem está me ouvindo.
A gravidade disso gerou que um irmão que estava ali, estava ouvindo e começaram a brigar com a pastora, ele se desviou. Então, olha o poder dessa palavra aí que foi declarado, uma que, além desse irmão ter saído da presença do Senhor, eu também poderia ter saído e nunca mais ter voltado para a presença do Senhor, para os caminhos do Senhor. Mas isso só me fortaleceu porque depois disso eu ouvi tantas coisas horrendas, horrorosas. Eu ouvi tantas coisas de líderes, tantas coisas, que graças a Deus eu agradeço ao Senhor porque por eu ter passado por isso, a minha fé, ela ficou muito mais forte no Senhor. Então, o que os homens falam, o que os homens deixam de falar, de pensar, eu não tô nem aí. Essa é a verdade. Eu não tô nem aí. O que eles falam de si mesmo, de si próprio. O que eu sou é o que a Bíblia fala, o que a Bíblia pensa ao meu respeito. É a palavra do Senhor que vai prevalecer. Óbvio que tem dias que nós não estamos bem e nós vamos ficar abatidos. Mas a gente recorre até os pés da cruz e nós vamos nos lembrar que nós não somos o que o mundo dita, o que um governo dita, o que as pessoas dizem, o que um líder diz. Não. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos e ponto final. Porém, o irmão se desviou. E se ele não voltar, grande será o juízo. Mas você está condenando essa irmã? Eu não estou condenando essa pastora. Mas se ela não se arrepender, grande será o juízo dela. O contexto vai dizer assim, Tiago nos mostra nesse contexto a importância das palavras. Quando ele demonstra com exemplos o que um discurso pode causar. Vemos que a língua pode ser a maior causadora de tragédias. O tratamento com o próximo assunto recorre na carta, volta à tona. O que já foi explicado por meio de ações, agora chega até nós por palavras. Uma grande pergunta implícita nesse contexto nos deixa pensativo. Por qual motivo não conseguimos refrear nossa língua? Pense aí. Sabemos que temos o Espírito Santo e ele nos capacita no exercício do domínio próprio. O que nos ajuda a obediência aos versículos 10, 11 e 12. Pois com o auxílio do Espírito podemos ter em nossos lábios, apenas bênçãos, palavras doces e não maldição em palavras amargas. Olha isso. Se o que tens a dizer não é mais belo que o silêncio, então cala-te. Alguns meses atrás, uns líderes me chamaram e eles falaram que eu estava aparecendo demais. Que eu e meu pai, nós estávamos aparecendo demais. E aí eu logo entendi que não era eles que estavam falando comigo, e sim o próprio Satanás, era o próprio diabo usando a vida desses irmãos. E o mais grave de tudo isso é que eles falaram coisas que eles não deveriam ter falado. E uma delas que eles falaram é que seu pai é um doente. E eu não tive reação, eu não tive nenhum tipo de reação para poder responder e eu fiquei quieta. E nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque tem pessoas que não preferem, não escolhem rebater o que estão dizendo, mas sim decidem entregar para o justo juiz. E foi o que eu fiz. Eu entreguei para o justo juiz. A minha voz embargou, ficou entalada. E eu não falei nada. Eu entreguei aos pés daquele que podia fazer alguma coisa por mim. E meses se passaram, alguns meses passaram, e eu vi Deus honrando toda a congregação aplaudindo meu pai. Toda a congregação. E ali eu vi o céu honrando o meu pai mediante a tantas afrontas. Então, quando você ouvir algo que você talvez não goste, perdoe essa pessoa, libere o perdão, não fique com mágoa dessa pessoa e entenda algo, que aquilo que a pessoa ela revela o seu coração, ela está revelando quem ela é, não é sobre você. Como eu disse, quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais de Pedro do que Paulo. Então, cuidado. No seu convívio você terá Pedros e Paulos, assim como você também terá Judas para te trair com um beijo.
Mas tome cuidado com as suas palavras podem matar alguém, pode matar o sonho de alguém. As tuas palavras podem assassinar um futuro de uma pessoa. Então, cuidado. Se você não tiver nada para edificar ou... Sabe aquela coisa de você ouvir, entrega para o Senhor e quando você estiver bem, você vai lá e conversa com a pessoa. Se você estiver bem, se você não estiver com rancor, com mágoa no seu coração. Ou melhor do que isso, deixe com que o justo juiz, o advogado fiel, ele te defenda. E ele sabe defender melhor que as suas palavras. E depois que aconteceu esse episódio, nesse primeiro ministério onde eu estava, foi isso que eu decidi fazer. Todas as situações que eu passasse, eu ia entregar para o Senhor. Quantas coisas eu passei aqui que ainda o Senhor nem me permitiu ainda nem aqui divulgar aqui para vocês aqui, nem compartilhar aqui com vocês aqui 1/3. Isso aqui foi só um ápice, foi só a primeira cerejinha do bolo só. Mas quantas coisas. E eu entreguei e o Senhor, ele me justificou. O tempo, ele revela todas as coisas. O tempo, ele mostra quem é quem. E antes que o tempo mostre, como muitos dizem, quem teme ao Senhor, quem busca a sua presença, o tempo, você não precisa de tempo quando você tem a presença do Espírito Santo para te revelar todas as coisas. E a conclusão, ela vai dizer assim, ó. Muito provavelmente você já foi ferido por uma fala ou por uma colocação de alguém a seu respeito. Mas agora pense o contrário e veja se em algum momento da sua vida alguém foi prejudicado por você. Não conseguir controlar sua língua. Se arrependa disso e imediatamente procure a pessoa em questão para se retratar. E olha só, eu já precisei procurar pessoas para me retratar das minhas palavras. Porque muitas vezes a gente fala, nossa, só eu fui ferido. Mas será que você que está me vendo, você também já não feriu alguém com suas palavras? Eu já feri pessoas com as minhas palavras. Pois eu não abri o meu direito de resposta. Eu não abri. Eu quis o meu direito de resposta de falar e de rebater. Eu não segurei, em outras palavras, a minha língua. E eu precisei pedir perdão. Eu precisei. Em um dos meus relacionamentos do qual eu estava, esse rapaz, ele fez um escândalo na minha casa. E meus pais ainda, eles não eram convertidos. Meus pais deram muito mais exemplo do que ele que era convertido. E eu quis rebater a tudo aquilo que ele estava falando, porque eu sabia que era mentira as coisas que ele estava falando, porque ele estava com raiva, ele não queria que eu terminasse com ele. Então, por uma forma de rejeição, ele quis rebater. E ele gritava. E ali eu comecei a responder, e meu pai, a única coisa que ele disse, sai daqui agora. Eu falei, não vou sair, sai daqui agora. E passado-se muito tempo, ninguém precisou falar comigo, o próprio Espírito Santo disse pra mim, era um culto de ceia. E o Espírito Santo disse pra mim, você quer que eu aceite o seu dízimo, a sua oferta. Você vai tomar a ceia indignamente, com rancor e com mágoa de alguém no seu coração. Você está engolindo um demônio. Vai lá e se retrate com o seu irmão, independente das coisas que ele falou. E sobre a luz da palavra, a Bíblia nos fala que nós podemos chamar uma testemunha para estar ali, para o tal ato do qual nós vamos fazer. E eu chamei uma testemunha. E ele passou, ele já estava com uma namorada, porque na verdade ele mal terminou comigo, na verdade ele estava me traindo. Enfim, se você não viu meu testemunho, vai lá e veja. O meu primeiro testemunho da minha vida sentimental. E eu pedi perdão para ele. Eu falei o nome dele, eu falei, você me perdoe, porque um dia eu declarei palavras que você não merecia ouvir. Ah, Laís, mas ele falou, eu sei, ele falou um monte mesmo. Ele falou um monte. A tal ponto do qual meus pais nem mesmo poderiam ir para a igreja, por causa do testemunho do qual ele deu. Que ele não deu testemunho, ele deu um testemunho. E para a glória de Deus, graças a Deus, né, meus pais estão na presença do Senhor. Eu pedi perdão e retratei, porque eu não podia mais continuar tomando a ceia indignamente. Eu não poderia mais ficar engolindo um demônio, isso é muito sério. A falta de perdão, ele é um câncer na alma que vai acabando com a tua alma, vai acabando com os teus ossos. Então, peça perdão, não segure ninguém. Laís, mas eu não tô errada. Não importa, não interessa se você tá errado, se você não tá. Faça a sua parte, vá lá e peça perdão.
Você feriu alguém com suas palavras? Vá atrás e peça perdão. Se Jesus voltar hoje, você não se retratou. Ah, Laís, mas eu nem vou ver mais essa pessoa. Você tem um telefone? Manda um WhatsApp. Hoje nós temos tantas facilidades, é direct no Instagram, é o TikTok, enfim, manda e-mail, manda uma carta. Ah, isso é ultrapassado. Eu não sei o que você vai fazer, mas se retrate, mas não fique mais assim. Da mesma forma que pessoas te ferem, você também já feriu alguém. Então se retrate urgentemente. E para nós terminarmos, a aplicação do estudo vai dizer assim, ó: se esforce e treine a sua língua para abençoar as pessoas. Reflita 10 vezes antes de falar. Pense nos resultados das suas palavras. Elas dão fruto, as suas palavras. O que for agregar e abençoar, fale. O que for ferir e causar destruição, não fale. Peça ao Espírito Santo que te ajude a exercer o domínio próprio. E aqui é uma das coisas cruciais do nosso devocional. Por quê? A partir do momento que você vai pedir algo para o Espírito Santo, a partir do momento que você vai pedir um domínio próprio, como que você vai passar a ter domínio próprio em situações tranquilas? Não. Ele vai mexer em coisas. Você já viu aquele termo que pedra afia pedra, Petros, Pedro, pequeno fragmento da rocha que é Cristo, pedra afia pedra. E o Espírito Santo vai levantar pessoas para poder te denegrir, vai levantar pessoas para falar mal de você, vai levantar pessoas para ir totalmente em desacordo com aquilo que você pensa. Mas você não pediu. Eu falo que pessoas para poder pedir isso tem que ser muito corajosas. Pessoas para pedir isso tem que ser muito corajosa a tal ponto de exercer o seu domínio próprio. Como que você vai exercer? O Espírito Santo vai levantar pessoas para poder, enfim, te afrontar, falar coisas que você não gosta, para que você tenha o domínio das suas palavras. Já viu o jejum de palavras? Que você não pode murmurar? Faça esse jejum. Jejum aí de palavras. Você não pode murmurar e, sei lá, 30 dias, sei lá, 15 dias, 10 dias. Faça. Tudo vai acontecer para que você murmure, para que você caia do propósito. Tudo aquilo que você pede ao Espírito Santo, ele te atende. Senhor, me dê paciência nessa situação. Como que você vai obter paciência se os problemas não vierem? E eu aprendi uma das coisas assim mais gratificante, eu posso se dizer assim. Eu nunca mais, depois que eu aprendi isso, eu nunca mais pedi paciência. Eu peço graça ao Senhor para saber passar por tal situação. Paciência jamais, porque eu sei que vai vir problemas atrás de problemas. Então, aquilo que eu estou enfrentando, eu não peço paciência, eu peço graça. Que o Senhor me dê graça para eu saber passar, para eu poder saber lidar e chegar do outro lado. E é isso. Espero que tenha te edificado. O poder da língua, ele tem o poder de matar e o poder de levantar, o poder de construir, o poder de destruir. Então, que você possa refletir antes de você falar com alguém. Pense nas suas palavras. Pense até mesmo na tua entonação do qual você vai estar falando, porque uma entonação errada pode também acabar com uma pessoa. Então, cuidado com as suas palavras sobre aquilo que você está refletindo e falando. E a aplicação diária diz assim, ó: você é cuidadoso com as suas palavras? Segundo, você se considera um abençoador com as palavras? Terceiro, as pessoas se sentem amadas e cuidadas quando estão conversando com você? Quarto, e aqui não tô dizendo de falsidade, tá? E nem a sinceridade demais, eu sou sincera assim mesmo. Não, não é isso. Quarto, você já se sentiu ferido por alguém por causa das palavras? Quinto, você acredita ter domínio próprio nas palavras ou precisa melhorar nisso? Sexto, você costuma criticar as pessoas? Lembre-se que a pessoa que você critica é a pessoa que Deus ama. A pessoa que você não gosta é a pessoa que Jesus ama, assim como te ama. Porque da mesma forma que o outro lado é falho, você também é falho. E uma das coisas que eu sempre falei, se você se acha melhor do que Jesus, então peça para que faça a oração de entrega, peça para que ele venha te buscar.
porque alguma coisa aí tá errada. Você precisa se converter e se convencer aí, se converter a sua rota do seu caminho. O pecado é tudo aquilo que errar o alvo é pecado. Então, quando você critica, você está errando o alvo. Você está julgando alguém que é semelhança de Cristo Jesus. Então, cuidado, que quando você critica alguém, você está criticando, apontando para o próprio Cristo. E como o salmista vai dizer, que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Quando você toca em alguém, você está tocando no próprio Cristo. Então, pense bem sobre quem você está falando, a quem você está julgando, a quem você está criticando. Você está criticando e julgando alguém que Jesus ama. Amém? E é isso, eu fico por aqui com esse devocional. Compartilhe, não deixe aí de compartilhar. Não deixe de ter o seu momento devocional, isso só agrega na sua caminhada cristã, na sua vida espiritual. Você quer conhecer mais de Deus, pague o preço em se deleitar nas Escrituras. E é isso, pessoal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus, se assim o Senhor me permitir, a próxima segunda-feira, eu estarei aqui junto com vocês para engrandecermos e aprendermos aqui mais da palavra do Senhor. Deus te abençoe. Fiquem na paz do Senhor.